Olá! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre brinquedos ou materiais de largo alcance. Você sabe o que é isso? Tenho certeza que você já teve contato na sua infância com algum material desse tipo, mas não parou para pensar e não sabia também que tinha esse nome, né? Mas se a gente for analisar uma simples bacia onde a gente enche de água e finge que é um mar, já é um brinquedo de largo alcance, porque depois ele vai se transformar numa banheira e de repente você pode tirar toda essa água, pôr na cabeça e vira um capacete, né? As crianças têm esse dom, esse poder de trazer múltiplas significações de um mesmo material, e esse material pode facilitar ou não esse processo. Para falar sobre isso, estou aqui com o Vitor, que é licenciado em Pedagogia pela Universidade Estadual de São Paulo, Unesp, pós-graduado em Linguagem das Artes pela ECA, USP, mestre em Educação e doutorando pela Universidade Federal de São Carlos. Tem bastante experiência na área da educação infantil e atualmente trabalha como educador no Instituto Toca. Obrigada, Vitor, pela sua participação. Então, explica um pouquinho pra gente o que são brinquedos ou materiais de largo alcance. Bom, Andrei, obrigado pelo convite, fico feliz de estar aqui participando dessa conversa. Os objetos de largo alcance são um conceito de um pensador chamado Leontiev. Ele que pensou esses materiais. Tem gente que chama de materiais não estruturados, né? Também tem esse nome que as pessoas dão, mas são objetos que têm N possibilidades, como você mesmo colocou. São objetos que se transformam com a imaginação, no uso, no faz de conta, na fantasia da criança. Então, por exemplo, eu trouxe aqui uma caixinha, né? Essa caixinha é uma caixinha onde vem goiabada. Então é uma caixinha, uma embalagem, é uma caixinha de madeira, mas nas mãos de uma criança ela pode se tornar muitas outras coisas, né? Ela é uma caixa, eu brinco que é uma caixa, mas não é uma caixa. Ela é uma caixa e mais as suas N possibilidades de se tornar outras coisas. Então a criança vai guardar como uma caixa normal, pode guardar coisas, pode guardar pedrinhas. Eu trouxe algumas sementes aqui, então dá para pôr sementes, mas isso continua sendo uma caixa. Mas pode ser um barco, pode ser um tijolo. Se você tem muitas dessas caixinhas iguais a essa, como a gente tem na escola, no Instituto Toca, você consegue fazer muitas construções, torres, castelos, paredes e assim vai. E juntar e fazer um avião. Então as crianças fazem isso o tempo todo com os objetos, né? Que é tirar o objeto da sua função e do seu uso cotidiano mais comum, né, que a gente está acostumado a ver. Isso daqui é uma caixa que serve para guardar coisas. As crianças tiram isso da função dela, que é guardar, e transforma num aviãozinho, num carro, num trem, colocam um do lado do outro, né? Então elas fazem muito isso, com todos os objetos do nosso entorno, do nosso cotidiano. Não, eu achei muito legal que você falou dessa coisa de tirado do contexto, né? Porque eu venho das áreas das artes, né? Minha formação é em artes e muitos artistas trabalham nesse sentido, né? De promover uma nova percepção diante da realidade a partir desse movimento de tirar objetos do próprio contexto e trazer para esse universo artístico, onde você já está com essa percepção mais aguçada para perceber essas novas possibilidades, né? O próprio Duchamp com o famoso urinol, né? Que pegou um urinol masculino e colocou numa galeria, e esse movimento já trouxe toda uma revolução no mundo das artes. As crianças fazem isso o tempo inteiro
E a postura muitas vezes é rechaçar esse tipo de comportamento, né? Ah, não é assim que usa, não é assim que usa. E o que a gente vê depois é no adulto essa castração da criatividade, né? Cedendo, né, objetos que tem só uma possibilidade, que é assim que usa, esse é o certo, esse é o errado, e vai limitando esse universo imaginativo. Sim, eu acho que a função da arte tem muito a ver com isso mesmo, de trazer uma nova percepção, né? Um novo olhar, um novo som, uma nova percepção, um novo jeito de se relacionar com o mundo e com seus objetos mesmo. E as crianças fazem isso porque elas estão experimentando esse mundo, né? Então elas estão experimentando e estão pesquisando, explorando as possibilidades que cada coisa ao seu entorno, né? No seu entorno, ao seu redor tem. E por isso que elas tiram do seu uso comum, mais corriqueiro, até ordinário, assim, podemos dizer desse jeito, que nós adultos já estamos acostumados, né? Então já tem um jeito certo, já tem um jeito errado de usar as coisas, e a gente passa a olhar os objetos somente na sua função, somente no seu uso, no seu caráter mais utilitário, né? E é uma pena, eu acho que a gente perde muito com isso. E eu gosto de pensar a criança mais nesse sentido mesmo de fazer de novo, né? Fazer o novo de novo e fazer o novo e inventar o novo, mais essa criação do novo do que o brincar. O brincar é o jeito que ela expressa essa exploração, essa pesquisa do novo, né? No mundo. Eu gosto de pensar a criança nesses termos, e eu acho que a gente pode aprender muito com isso, né? Como é que a gente olha para o que está ao nosso redor, ao nosso entorno, de um jeito novo, né? Como é que a gente instaura esse novo... É uma grande lição, né, que as crianças trazem. Como é que a gente pode olhar para o que está ao nosso redor com novos olhos, né? De uma maneira diferente, que claro, é o que a arte faz. É muito bacana porque é um convite a renovar essa postura do adulto diante do brincar, né? Uhum. Porque a gente muitas vezes também foi muito oprimido, né, na nossa infância, e tinha essa coisa do isso pode, isso não pode. E você trazer uma nova postura hoje é você reconstruir também, né? Resgatar de onde você não tem uma vivência para propiciar um brincar nesses âmbitos, né, de maior liberdade, onde a criança realmente pode experimentar. Então é um convite também para os adultos entrarem nessa novidade, né, nessa oportunidade que a criança traz de mostrar como tudo pode ser visto de uma outra forma, né? A criança traz esses convites o tempo todo, e a gente pode calar isso, né, sistematicamente, ou se calar, né, para se abrir para essas novas percepções que só vão enriquecer, né, o nosso dia a dia também. Então, eu queria que você citasse agora, eu sei que você vem do contexto escolar, que você ainda não tem filhos pequenos e tal, mas convive muito com crianças. Para as mães, né, que nos assistem, quais seriam materiais, então brinquedos que elas podiam adquirir, disponibilizar para as crianças em casa, que tem essas características? Você citou a caixinha, mas existem outros, o que elas podem fazer? Uhum. Eu gosto dos objetos que não tem muita forma pré-definida, assim. Por exemplo, a Barbie, né, que é uma boneca estereotipada, assim, que já tem uma forma pré-definida. Ela não permite que eu dê muitas outras funções para ela, né? Eu acho que se você tem uma boneca de pano, às vezes até sem rosto,
ela pode ser qualquer coisa. Ela pode ser inclusive a Barbie, né? Eu lembro da minha avó falando que as bonecas dela eram feitas de palha de milho, ou eram os próprios sabugos de milho, né? Esse é um objeto de largo alcance, né? Pode ser qualquer coisa, ele pode ser desde do Visconde de Sabugosa, que é um personagem, né? Até a mamãe, a filhinha, a vovó e qualquer outro tipo de boneca. Então eu acho que a gente está cercado de objetos que podemos utilizar, que nós podemos utilizar como objeto de largo alcance para as crianças brincarem, e a gente muitas vezes não vê, a gente não dá muita importância. Eu gosto de materiais naturais, assim, madeira, sementes, mas também não impede que papelão, papel, mas isso não impede que você tenha objetos que não sejam de material natural, por exemplo, o plástico. O plástico, se você tiver uma coleção de tampinhas, porque se você tiver meia dúzia de tampinhas dá para fazer muito pouco, né? Se você tem uma coleção, um balde cheio de tampinhas de plástico, é possível fazer milhões de coisas com aquilo, né? Com plásticos, com tampas de diversos tamanhos, diversas cores e formatos. Você começa a inventar com aquilo, rolinho de papelão, desde aqueles de linha ou até aqueles de papel higiênico, tem uns mais grossos, outros mais finos. Mesmo utensílios domésticos que a gente vai jogar fora, colheres, panelas, elas podem ser reutilizadas na brincadeira, podem desempenhar outras funções, uma bacia. E aí o que eu acho bacana da criança também é que ela vai agenciando, né? Ela vai conectando, relacionando objetos que às vezes a gente não prevê. Elas vão arrastar diversos objetos que pra gente está desconectado e não tem relação nenhuma, mas para elas tem. Então elas começam a relacionar esses objetos e agregar coisas nas suas montagens, nas suas construções, nas suas brincadeiras. Então... E a própria observação do brincar das crianças vão trazer pra gente dicas, né, do que são esses objetos, do que interessa, né? Às vezes a gente talvez se colocar já aquela postura imediata de proibição, quando a criança pega uma panela, ela está interessada em panela agora, talvez ela não possa usar exatamente aquela, mas eu tenho uma outra ali velhinha que eu posso disponibilizar. E assim você vai construindo, né, a partir da observação, qual o repertório de objetos que interessa para essa criança e vai disponibilizando. Sim, eu acho que é um ótimo jeito, uma ótima indicação essa, porque às vezes a gente cai na armadilha também de agora pode pegar tudo, sabe? Então, antes não pode pegar nada, tá errado, então você só brinca com essas coisas restritas e agora pode brincar com tudo, que também não é legal, né? Não é pregar que a criança em casa tem acesso a todos os objetos e pode brincar com tudo, que não é assim, né? Então acho que uma dica interessante é exatamente essa que você está trazendo, de observar quais objetos mais interessam, de observar quais os usos e quais as construções, as brincadeiras que se fazem com esses objetos, e oferecer objetos semelhantes, parecidos, similares, objetos que se aproximam. Às vezes são materiais que a gente tem em casa que quebram, ou que a gente tem uma estimação, né, um valor afetivo e a gente não quer que a criança mexa com aquilo, ou objetos caros, objetos que podem oferecer algum risco à segurança da criança. Então isso não é legal. Mas ter essa disponibilidade, essa abertura para observar o que é feito
e o que a criança brinca, como ela brinca, a maneira que ela associa todos esses objetos, eu acho um jeito bem interessante. E eu busco reutilizar muitas coisas, né? Então na escola eu busco restos de marcenaria bastante, assim, então tem vários marceneiros e marcenarias por aí, e aí eu pego alguns toquinhos, pego alguns restos ou objetos de madeira que quebraram em casa e não oferecem nenhum risco, né? De repente você tem que dar uma lixadinha, tirar a farpa, né? Deixar de um jeito que não vai machucar a criança, mas são objetos que eu gosto, também fazer coletas em lugares públicos, parques, jardins. Então eu coleciono um monte de tipo de sementes, de pinhas, bolinhas que a natureza oferece de graça, né? Flores secas, e a criança pode se relacionar com isso de diferentes maneiras. E mesmo gráfica, tem um monte de tipo de papel que a criança pode brincar, porque são restos, às vezes a gráfica perde, vai jogar fora e você pode reutilizar isso. A gráfica dá isso. para conseguir os rolos também de plotter, né, que são bem resistentes. Sim. Dá para fazer muita coisa com os rolos, Dá para fazer muita coisa. Se tiver um adulto dá para cortar e obter outras coisas com isso, né? Então são materiais que de descarte praticamente, né? Eu lembro até quando você comprou aquele kit de panelas, né, num bazar por R$5, um kit de panelas. Então a gente às vezes falar que eu não tenho esse tipo de material para disponibilizar, mas é só um pouquinho de dedicação ali, mínima, para a gente angariar esse material, né, que às vezes vai ser muito mais interessante para a criança e muito mais barato do que um material industrializado que vai ter pouquíssimas possibilidades de uso. Uma caixa de papelão proporciona muito mais horas de brincadeira, de fantasia, de faz de conta do que um objeto que você compra numa loja de brinquedos, que faz tudo sozinho e a criança enjoa daquilo em 5, 10 minutos, né? Então... E traz a necessidade de um novo consumo. Sim, né? Sim. Essa é um pouco a ideia, na verdade, desse tipo de material. Acho que deu para esclarecer, né, como esse universo de possibilidades dos brinquedos de largo alcance ampliam a forma como a criança consegue brincar e lidar com eles, enriquece esse mundo imaginativo da criança. Esses vídeos sempre têm esse objetivo de convidar as famílias a qualificar esse contato com as crianças, qualificar o ambiente, qualificar a nossa percepção em relação ao brincar, que é o território real da aprendizagem da criança, é ali que ela está aprendendo, né? Não é no filminho educativo. É no lidar manualmente, né? No pegar e modificar e transformar as coisas. Então, acho que o Vitor conseguiu elucidar bastante sobre o tema. E obrigada, Vitor, por essa contribuição. Obrigada a você por estar nos assistindo e até a próxima.